E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo é apenas de explicação, ele não tem respostas. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, como AP, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, CAED, dá uma olhadinha na descrição, que eu deixei várias playlists que podem te ajudar. E se você está procurando conteúdo de matemática ou física, dá uma olhada no canal do professor Colombo, o Exatas Mil, porque tem muito conteúdo bacana lá. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, não esquece de deixar o like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Tem o texto abaixo. O ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal extremamente exótico que apresenta características que lembram aves e répteis. Vamos conhecer mais sobre ele e descobrir por que ele não é classificado nesses grupos. O ornitorrinco, Ornitorhynchus anatius, é um animal que vive exclusivamente na Austrália e apresenta características muito peculiares. Apesar de botar ovos, ter uma estrutura semelhante a um bico e patas que se assemelham às de patos, esse animal é um mamífero. Vive na terra, porém pode ser visto frequentemente em rios e lagos, tentando capturar seu alimento, pequenos peixes, camarões e alguns insetos aquáticos. A estrutura que se assemelha a um bico é composta por vários sensores nervosos, que atuam ajudando o animal na hora de identificar suas presas. Por ficar um grande tempo dentro da água, é considerado um mamífero semi-aquático. Suas patas semelhantes às de patos favorecem a sua natação. Além disso, possui algumas dobras de peles que cobrem ouvidos e olhos, bem como uma estrutura que evita a entrada de água nas narinas no momento em que está dando um mergulho. Nesse texto, no trecho que atuam ajudando o animal, a palavra destacada refere-se a. Camarões. B. Insetos aquáticos. C. Ouvidos. D. Sensores nervosos. Aqui nessa questão, ele quer saber o que essa palavra que está aqui grifada está se referindo. Então, assim, para responder esse tipo de questão, precisa voltar no texto, localizar esse trecho no texto. Então, assim, olha o trecho aqui no texto, que atuam ajudando o animal, né? Então, localizamos ele no texto. Então, daí eu grifei todo esse trecho, vocês vão reler todo esse trecho, e aí, relendo todo esse trecho, vocês conseguem ver aí, pelo contexto, ao que essa palavra que está se referindo. O que é que atua ajudando o animal? Leia o texto abaixo. Você tem direito a uma pergunta. Não seria direito a um desejo? Não. Adeus. E lá fica ele frustrado porque gastou a sua pergunta. 2. Esse texto é engraçado porque A. O gênio assusta o homem quando sai da lâmpada mágica. B. O gênio não olha diretamente para o homem. C. O homem gasta sua chance fazendo uma pergunta inútil. D. O homem não sabe esfregar a lâmpada mágica. Então, essa questão quer saber, né, por que o texto é engraçado, onde é que está a graça dele, por que ele tem graça. E quando aparece esse tipo de pergunta, vocês têm que pensar que não interessa se a pessoa que leu achou engraçado ou não. Né? A questão quer saber por que esse texto deve ter a graça. Né? Então, assim, é porque o gênio se assustou o homem quando ele saiu da lâmpada mágica, porque ele não olhou para o homem, porque o homem gastou a chance dele de fazer uma pergunta, fazendo uma pergunta que não ajudou ele em nada, né? Quando ele perguntou aí sobre se não seria o direito ao desejo, ou porque ele não soube esfregar a lâmpada. Então é só encontrar aí por que o texto é engraçado. Leia o texto abaixo. Explosão de gotas de corante. Esta é uma atividade bem legal para brincar de fantasia com os menores e de cientista com os maiores. Você irá precisar dos seguintes materiais: um copo, água, um pouco de óleo vegetal, corante de alimentos ou tinta guache ou de pintura a dedo. Despeje a água no copo. Coloque o óleo e deixe que ele descanse, desfazendo as bolhas. Agora é a hora de chamar as crianças. Fica bem mais legal se você adicionar um pouco de interpretação e magia na experiência. Que tal usar uma varinha de condão e explicar que você irá fazer uma dança das fadas das cores no copo? Para as crianças mais velhas, proponha um jogo de suposições. Invente uma história de um líquido encontrado num lugar distante e que ele será investigado. Pergunte às crianças o que eles acham que irá acontecer durante o experimento. Bem, com um enredo criado, peça que as crianças pinguem gotas do corante ou da tinta na solução de água e óleo. No primeiro momento, o corante formará bolhas presas na faixa de óleo no copo.
mas lentamente estas bolhas, que são mais densas, irão atravessar a camada de óleo e quando tocam na água estouram, formando fitas coloridas rodopiantes. É muito legal de ver. Simples e lindo. 3. Nesse texto, no trecho "Deixe que ele descanse", a palavra destacada se refere a corante, B, experimento, C, líquido, D, óleo. Então, essa questão segue a mesma lógica da 1, é a mesma habilidade que ele quer de vocês. Então, para isso, a gente tem que voltar e localizar a passagem no texto. Então, está aqui linha 8, né? Deixe que ele descanse, localizamos aqui dentro do texto. E aí, agora, lendo todo o trecho em que ele está, né? Essa parte que está destacada em rosa, e vendo ele dentro do contexto, a gente consegue ver o que é esse ele. Deixe que o que descanse. Esse ele está se referindo ao quê? O que ele está dizendo que deve ser deixado aí para descansar? Então, precisa realmente voltar no texto, naquele trecho, para encontrar. 4. Nesse texto, no trecho "mas lentamente estas bolhas, que são mais densas, irão atravessar a camada de óleo", a palavra destacada estabelece relação de A, adição, B, conclusão, C, explicação, D, oposição. Então, aqui ele quer saber qual é a ideia que essa palavrinha que está em destaque, mas, qual é a ideia que ela dá, né? Então, assim, palavras como mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são sempre palavras que vão colocar aí uma ideia contrária a uma ideia que já veio antes. Por exemplo, gosto muito de jogar bola, mas ultimamente não tenho feito muito isso. Então, assim, eu coloquei ali a palavrinha mas, né, para ligar ali as duas partes da frase, e ela trouxe para mim uma ideia contrária, quer dizer, eu gosto muito de jogar bola, mas aí vem a ideia contrária depois, né? Ultimamente não tenho feito isso, então vai fazer aí realmente uma ideia que é contrária. Então, pensando nisso, vocês têm que indicar qual alternativa mostra a relação, né, que essa palavra destacada está trazendo aí. Leia o texto abaixo. Maria Castanha. O céu estava cinzento e quase nunca aparecia o sol, mas enquanto não chovia, iam brincar no jardim. Um jardim muito grande e bonito, com uma grande pintada de verde a toda volta, uma grade, de modo que não havia perigo de os automóveis entrarem e atropelarem os meninos que corriam e brincavam à vontade, de muitas maneiras. Uns andavam nos baloiços e nos escorregas, outros metiam os pés por entre as folhas secas e faziam-nas estalar, creque, creque, debaixo das botas. Outros corriam de braços abertos atrás dos pombos, que se levantavam e fugiam, também de asas abertas. Era bom ir ao jardim. E mesmo sem haver sol, os meninos sentiam os pés quentinhos e ficavam com as bochechas encarnadas de tanto correr e saltar. Uma vez apareceu no jardim uma menina diferente. Não tinha bochechas encarnadas, mas uma carinha redonda, castanha, com 2 grandes olhos escuros e brilhantes. Como te chamas? Perguntaram-lhe. Maria. Às vezes chamam-me Maria Castanha. Que engraçado, Maria Castanha. Queres brincar? Quero. Foram brincar ao jogo do apanhar. A Maria Castanha corria mais do que todos. Quem me apanha? Ninguém me apanha. Ninguém apanha a Maria Castanha. 5. Esse texto é A, um conto, B, um diário, C, uma carta, D, uma notícia. Bom, então aqui na questão 5 ele quer saber qual é o gênero desse texto, né? A gente tem aí as opções, então eu vou explicar cada uma delas e com base na explicação vocês precisam ver qual que encaixa melhor com o que está acontecendo aí, né? Então assim, um conto é um texto curto que tem o objetivo de contar uma história. Então é um texto narrativo, é um texto que conta uma história. Então vai ter personagem, vai ter o tempo em que aconteceu, o espaço, né, o lugar em que aconteceu, vai ter um narrador, muitas vezes vai ter diálogo, né, personagens conversando entre si, enfim. É uma história curta com o objetivo de contar uma história, mas ele é curta. B, um diário. Diário é aquele gênero textual, assim, que você vai escrever as suas confidências, as suas experiências pessoais, meio que para você, né? Aquela coisa íntima. A carta é aquele texto que você vai escrever para alguém, né? Contando alguma coisa, tal da sua vida, né? Trocando aquela ideia e a pessoa vai te responder falando dela. E a notícia é aquele texto que tem o objetivo de informar alguém.
né? Então, ele vai ser publicado num jornal, por exemplo, e vai dar informações sobre algo que tenha acontecido em um determinado lugar, para que as pessoas fiquem realmente informadas sobre o que tem acontecido, sobre aqueles fatos. Leia o texto abaixo. Borboletas e mariposas. Houve um ano em que um cientista ganhou o Prêmio Nobel de Matemática por ter descoberto a fórmula que descrevia o voo das borboletas. Ficou mundialmente conhecido. Certo dia, sentado no banco da praça de sua cidade, notou que um menino, em êxtase, olhava fixamente para uma borboleta que por ali voava. Por que você observava aquele inseto tão atentamente? Eu observava as cores. Havia um espectro como um arco-íris. Isso significa que suas asas, embora muito pequenas, comportam todas as cores que existem em todo o universo. Eu agradeci a ela por ter trazido aos meus olhos o universo inteiro, por um instante efêmero. O cientista saiu triste, cabisbaixo. Não havia notado quaisquer cores. Pensara que se tratava de uma mariposa. E lá se foi um universo voando. 6. Nesse texto, qual trecho apresenta uma ideia de intensidade? A. Olhava fixamente para uma borboleta que por ali voava. B. Você observava aquele inseto tão atentamente. C. Não havia notado quaisquer cores. D. E lá se foi um universo voando. Bom, então aqui a gente tem a questão perguntando qual alternativa tem aí uma palavra que vai mostrar a intensidade de algo. Então tem que achar a alternativa em que tem uma palavra que mostre a intensidade com que uma determinada coisa está sendo feita. Então vou dar exemplo, né, de palavras aí que indicam intensidade. Bastante, demais, muito, tanto, tão, quanto, mais, menos, enfim. São palavras que indicam a intensidade. E um exemplo, vamos supor, ele bebeu muito, né? Se eu só colocar ele bebeu, tá, ele bebeu. Mas se eu coloco ele bebeu muito, eu vou mostrar a intensidade aí com que ele bebeu, né? Então vocês têm que aplicar essa ideia para as alternativas e ver qual delas vai estar mostrando aí a intensidade com que algo foi feito. 7. Infere-se desse texto que o cientista A. Gostaria de ter aprendido com a experiência do menino. B. Gostaria de ter estudado mais sobre o voo da mariposa. C. Não descobriu a organização das cores do arco-íris. D. Não teve a sensibilidade de reparar algo tão simples. Então, essa questão é uma questão de interpretação de texto, né? E aí a gente tem que avaliar o que está acontecendo nesse texto. Ele está falando que teve um ano que um cientista ganhou o Prêmio Nobel de Matemática porque ele descobriu a fórmula do voo das borboletas, a fórmula matemática do voo das borboletas, e isso deu muita fama para ele. Aí um dia ele sentado viu um menino que estava olhando fixamente uma borboleta e o menino falou que ele estava observando as cores, e o menino falou da beleza das cores daquela borboleta, né? E, enfim, e aí o cientista, depois que ouve o menino falando isso, ele sai triste e tal, porque ele não tinha nem notado as cores e tal, quer dizer, ele foi capaz de decifrar ali o voo das borboletas, né, colocar uma fórmula matemática nisso, descobrir a fórmula, mas a questão da beleza, das cores e tudo mais, ele não tinha, né, percebido, notado e tudo mais. Então, baseado em tudo isso, vocês têm que fazer realmente a interpretação para responder a questão. Leia o texto abaixo. Boa noite, mamãe. Lembraram de escovar os dentes? Sim, claro. Ótimo, me deem um beijo. Ai, vocês disseram que tinham escovado os dentes. Eu disse que nós lembramos. A mamãe nunca presta atenção ao que dizemos. 8. No terceiro quadrinho desse texto, no trecho, vocês disseram que tinham escovado os dentes? Os pontos de exclamação reforçam a ideia de A. Deboche. B. Irritação. C. Medo. D. Ordem. Então, aqui o trecho em que ela fala, vocês disseram que tinham escovado os dentes, tá aqui nesse terceiro quadrinho, né? E aí ele quer saber, tipo, que ideia que tem aí que o ponto de exclamação tá passando, né? No caso, os dois pontos de exclamação estão passando. Qual é a ideia? Então, quando ela tá falando isso, né, ela tá debochando, ela tá irritada, ela tá com medo, ou ela tá dando uma ordem, né? Qual é a ideia que tem por trás desse ponto de exclamação nesse momento que ela tá falando isso para as crianças? Leia o texto abaixo. Mãe, a minha é diferente. Dizem que mãe é tudo igual, só muda o endereço, mas a minha é mais legal, a melhor que eu conheço. Minha mãe é diferente, com sotaque engraçado. Ela faz tudo ao mesmo tempo, deixa o tempo até cansado.
Conversa com todo mundo de uma vez, faz pergunta e nem ouve a resposta. Você fala, ela já está longe, mas é assim que a gente gosta. Do seu jeitinho, nos conquistou a todos os filhos, genros e netos. Um favor nunca negou. Dá conselhos sempre espertos. Sua mãe também deve ser única, sem igual. Aposto que é especial, porque mãe é feita de encomenda pra gente. Só o amor é que é igual. 9. A mãe descrita nesse texto. A. Acredita ser mais especial do que as outras. B. Não costuma saber que horas são. C. Não mora na mesma casa que os filhos. D. Tem o hábito de ajudar os familiares. Então, aqui nessa questão, ele quer saber como é a mãe que está sendo descrita nesse texto, né? Então, ele está falando aqui que a mãe dele, ela tem um sotaque engraçado, que ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que ela conversa com todo mundo, assim, de uma vez só, que ela tem um jeitinho que conquistou todo mundo, que ela nunca nega um favor, que está sempre dando conselhos, né? Sempre ajudando, que ela é única, né? E ele fala daí, a sua mãe, né? Porque a pessoa que está ali falando no poema, o lírico, ele está falando, a sua mãe também deve ser única, tal, porque, tipo, as mães são feitas sob encomenda pra gente, né? E a única coisa que é igual, no caso, entre elas, é o amor. Então, baseado nessa interpretação do poema, vocês precisam ver, né? Qual é a alternativa que descreve de maneira adequada a mãe. Leia o texto abaixo. Tchau, ruídos. Chegada do sinal de TV digital para todo o país promete deixar as imagens muito melhores. Fique por dentro das mudanças que vêm por aí. A chegada do sinal digital promete acabar com os chiados e imagens duplas que de vez em quando vemos na TV. O sinal analógico será desligado gradualmente em todo o país, enquanto o sinal digital vai sendo espalhado. A primeira cidade a ter o sinal analógico completamente desligado será Rio Verde, em Goiás, ainda no mês de novembro. Depois dela, o mesmo processo acontecerá no entorno de Brasília e São Paulo, em 2016. Uma vez que o sinal analógico é desligado, somente a TV digital fica disponível naquela região. Além de melhorar as imagens e o som transmitidos, o sinal digital permite outras funcionalidades interessantes, como recursos de interatividade que podem ser disponibilizados pelas emissoras. E promete chegar da mesma forma a áreas urbanas e rurais ou isoladas, garantindo a qualidade de transmissão para todos os espectadores. 10. Esse texto é A. Um anúncio publicitário. B. Um artigo de opinião. C. Uma reportagem. D. Uma resenha. Aqui, nessa questão, ele quer saber qual é o gênero do texto. Vou comentar mais uma vez cada um deles. Anúncio publicitário é aquele texto que tem o objetivo de vender um produto, é realmente de convencer a comprar. Então, ele vai ter ali um slogan, frases de efeito, né? Ele vai ter a descrição daquele produto, por que aquele produto que é bom, né? Por que você deveria comprar, etc. Mas é com o objetivo realmente de vender para você comprar um produto. Artigo de opinião é um texto em que um autor vai dar a opinião dele sobre um tema geralmente polêmico, vai falar o que ele acha sobre aquele tema e vai tentar convencer você de que a opinião dele sobre aquele tema é a correta. Reportagem é um texto ali que vai informar o leitor, né, a respeito de alguma coisa, então vai dar os detalhes sobre aquilo, vai passar informação, né, vai fazer com que o leitor saiba sobre algo que está ali acontecendo em um determinado contexto, em uma determinada situação, né? Ela é diferente da notícia porque ela tem um pouquinho mais de detalhes, tudo. E depois a resenha é quando eu faço aí a análise de um filme, de um livro, de uma música, etc. Eu fui lá, eu vi, eu consumi aquele filme, aquele livro, e eu pensei, nossa, eu vou escrever para o povo ver se vale a pena, né, tipo, assistir também ou não. Aí eu vou lá, faço a resenha, falo se é bom ou se é ruim e por quê, e o povo decide se quer consumir ou não. Então, daí, baseado nas características de cada uma desses gêneros, de cada um dos gêneros e no que a gente leu do texto, vocês precisam encontrar qual é aquele que descreve, né, o tipo aí, o gênero do texto. Leia os textos abaixo. Texto 1. Gata adota macaco órfão na Rússia. Um filhote de macaco esquilo, abandonado pela mãe em um zoológico da Rússia, foi adotado por uma gata.
Tatiana Antropova, diretora do zoológico de Tiomen, levou o recém-nascido para casa após a mãe do macaquinho se recusar a carregá-lo nas costas. Para a surpresa da funcionária, a gata, chamada Rosinka, de 16 anos, acolheu o pequeno macaco, chamado Fyodor. Eu acho que ele irá ficar conosco um mês montando nas costas da gata. Daí será transferido a um recinto com outros macacos e começará a receber comida de adulto, disse Antropova. A idosa Rosinka não demonstrou agressividade nenhuma com o macaco, que já começa a ficar mais levado, mordendo e beliscando. Texto 2. O cachorro Golden Retriever chino e a carpa chinesa Falstaff desenvolveram uma curiosidade mútua que logo se transformou em parceria, segundo seus donos, um casal do Oregon, nos Estados Unidos. Os dois se encontravam diariamente na beira do lago e tocavam seus focinhos. A amizade é retratada no livro Unlikely Friendships, Amizades Improváveis, que mostra animais de espécies diferentes que foram flagrados em momentos de amizade. 11. Esses textos têm em comum a amizade inesperada entre animais de diferentes espécies, b. A transferência de filhotes de macacos para outros recintos, c. O costume dos macacos de afastarem-se de seus filhotes, d. O hábito dos cachorros de passear perto de lagos. Então, essa questão é uma questão de comparação entre os textos. A gente leu dois textos e ele está comparando, querendo saber o que é que os dois têm em comum. Então, tem que ser uma coisa que tenha nos dois textos, que os dois textos façam, né? Quando a gente analisa o primeiro texto, a gente vê que ele está falando basicamente aí de uma gata que adotou um macaco órfão ali na Rússia, né? Ela acolheu esse animal, o que é uma coisa bem assim, incomum, bem diferente de ver, porque a tendência dos animais é cuidarem ali de outros animais da mesma espécie. E aí essa gatinha acabou adotando um animal de uma outra espécie, né, acolhendo esse macaco. E depois no texto 2 ele fala sobre um cachorro e uma carpa que ficaram ali amigos, e então assim, eles se encontram na beira do lago, tocam os focinhos, né, e tipo uma coisa assim tão curiosa, sabe? Esses dois animais aí, diferentes, de espécies diferentes, que têm ali essa amizade, foi até retratado no livro e tal. Então, basicamente, na questão 11, baseada na interpretação desses textos, vocês precisam dizer o que eles têm em comum. Uma coisa que acontece ali nos dois, que os dois fazem. Leia o texto abaixo. Pesquisa online mapeia temperamento de cães brasileiros. Iniciativa de universidades brasileiras e colaboradores internacionais pretende aprimorar a ciência do comportamento canino. O Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento Humano, CEPBEC, sediado no Instituto de Psicologia IP da USP, está desenvolvendo uma pesquisa a respeito do temperamento dos cães. Encabeçada pelas universidades brasileiras USP, Unifesp, PUC-MG e Unip, com coordenação da professora Karine Savalli e apoiada por colaboradores exteriores, a pesquisa tem como objetivo a colaboração para a ciência do comportamento canino através da observação de aspectos como comportamentos agressivos, ansiedade, medo, obediência, excitabilidade e avaliação do comportamento dos animais diante de situações agradáveis ou não. O questionário pode ser respondido online e demanda aproximadamente 20 minutos para ser completado. As questões abordam características do animal, tratamento diário e ambiente de convívio. 12. Qual é a informação principal desse texto? A ajuda internacional às pesquisas das universidades brasileiras. B. A origem dos colaboradores da pesquisa das universidades brasileiras. C. O desenvolvimento de uma pesquisa sobre comportamento canino. D. O tempo necessário para responder uma pesquisa online. Então, nessa questão 12, ele quer saber qual é a principal informação, a informação central do texto. Para isso, vocês precisam pensar o seguinte: vai ter informação das alternativas que está no texto, mas não é porque a informação está no texto que ela é a informação principal. Então, sempre que tiver esse tipo de pergunta, fiquem atentos, porque pode ter coisa que está na alternativa que está no texto, mas que não é a informação principal. Então, daí você não marca, e você não considera. Não basta a informação estar no texto, ela tem que ser o foco, ela tem que ser o objetivo, ela tem que ser o ponto central do texto. Então, vocês precisam encontrar aí qual é o ponto principal desse texto, né? Considerem para isso toda a leitura tal do texto, considerem também o título, e aí vocês encontram qual é o principal ponto ali que está sendo falado nesse texto.
Leia o texto abaixo. Quem fala demais? Seu Wilson era um velho conversador de alguma cidadezinha do interior brasileiro perdida no tempo. Adorava passar suas horas livres para cima e para baixo, abordando todo o mundo que parecia desocupado. Levava seu caixote e sentava às portas de vendas, casas ou carros e falava sobre tudo. Mandava logo um vigoroso bom dia e começava, mais ou menos assim. Bom dia, seu Alaor. O menino do Teixeira já está indo para o quartel, o senhor viu? O senhor vai quando? E antes do outro responder, os meus foram faz tempo, aí a gente lembra até da nossa época, né? A gente vê como a vida passa rápido. Passa voando. Seu Alaor arrumava as frutas na quitanda. O Wilson frequentemente colocava o caixote no chão e continuava. Bonitas as frutas, viu, seu Alaor? Tem que estar bonito, vou vender fruta feia? Coisa feia não vende. O senhor vai querer hoje? Hoje eu dispenso, mas que tão bonitas estão. Quando eu era criança, tinha o seu José. Vendia umas frutas boas. Um local que seu Wilson gostava muito de ir era a barbearia do Donizete. Seu Wilson, quando ia, monopolizava a atenção geral e, sabendo disso, fazia do caixote seu palco. Dava bom dia a todos, sentava de costas para a rua e discursava a cada deixa dos companheiros. Numa dessas manhãs, o falador estava compenetrado no falatório quando notou que faziam sombra junto dele. Animado com a chegada de mais um ouvinte, virou com seu entusiasmado cumprimento. Bom dia, seu... Até o barbeiro, que era homem, sério, caiu na risada. Seu Wilson dera bom dia a um cavalo. 13. O desfecho desse texto acontece quando A. Seu Wilson dá bom dia a um cavalo. B. Seu Wilson dispensa as frutas de seu Alaor. C. Seu Wilson nota que faziam sombra junto dele. Seu Wilson reflete sobre a brevidade da vida. Então, aqui nessa questão 13, ele quer saber qual é o desfecho do texto. O desfecho, basicamente, é o final. Então, é o que acontece aí no fim da história, que encerra a história e o acontecimento final, o desenlace ali da história. Então, é só basicamente reler aí o finzinho, ver o que aconteceu no finzinho da história, que vocês encontram o desfecho. Leia o texto abaixo. Eu gosto de você, Garfield. Aí tem ele aí olhando para a cara dela, né? Eu vou fazer uns cookies. E eu te amo, moça. Então, a reação dele é depois que ela fala de comida, mas enfim. 14. Com base nesse texto, conclui-se que A. Garfield gosta de cozinhar para as pessoas. B. Garfield gosta de pessoas que lhe dão comida. C. Garfield não conhece a moça que fala com ele. D. Garfield não entende o que a moça quis dizer. Então, aqui ele quer saber que conclusão a gente pode chegar da leitura aí dessa tirinha, né? Então, assim, a gente pensa que ela falou com ele tipo, não esboça a reação, e aí a reação que ele vai ter, né, é justamente só depois que ela fala que vai fazer uns cookies. Quando ela fala que ela gosta dele, ele, tipo, não tá nem aí, mas quando ela fala que vai fazer uns cookies, aí, tipo, ele, nossa, fica felizão, né? Então, qual é a conclusão que vocês podem chegar, né, depois dessa interpretação da tirinha? Leia o texto abaixo. O trenzinho. Num cartaz vermelho, colei um trenzinho pintado de branco. Tem muitos carros com suas rodinhas e a maquininha espetacular, correndo nos trilhos, cheque-cheque, sem parar. Carrega flores, frutas, até mantimentos para o brinquedo de comidinhas e as mobílias das nossas casinhas de comadres. Carrega as bonecas que gostam muito de passear. Ano que vem vou para a escola e ele vai pesar. Digo à mamãe. E ela responde, não vai não, seu leve sonho de criança faz o trenzinho até voar. 15. Nesse texto, no verso correndo nos trilhos, a expressão destacada da ideia de A. Lugar, B. Modo, C. Ordem, D. Tempo. Então aqui ele está falando, né, do trenzinho que está correndo nos trilhos e ele quer saber o que essa expressão nos trilhos está dando aí de ideia. Esse nos trilhos está indicando o lugar em que algo acontece, está indicando o modo como algo acontece, está dando uma ordem ou está mostrando o tempo, está mostrando quando algo acontece, né? Então é isso que vocês precisam pensar. Lugar, no caso, onde, modo, ordem ou tempo, tipo quando está acontecendo, né? Leia o texto abaixo. Gato pega carona em caminhão e viaja quase 1.000 quilômetros da Áustria à Holanda. A organização tenta descobrir quem é o dono do felino perdido.
Um gato pegou uma carona de caminhão e viajou quase 1000 quilômetros da Áustria até a Holanda. A história foi relatada pelo Serviço de Proteção Animal da cidade de Rondveningen. O motorista só descobriu a presença do felino quando chegou à cidade de Aalsmeer. Ele acredita que o gato tenha subido no caminhão próximo a Salzburg, onde fez uma parada. Agora, a organização está tentando descobrir quem são os donos do gato. 16. Qual é o assunto desse texto? A distância da Áustria à Holanda. B. A viagem feita por um gato dentro de um caminhão. C. O ponto de parada de caminhões. D. O serviço prestado pela proteção animal da Áustria. Então, nessa questão, ele quer saber qual é o assunto do texto, né? O texto está contando aí, falando sobre um gato que pegou carona num caminhão e viajou quase 1000 quilômetros da Áustria à Holanda. Então, tipo, o dono do caminhão, né, o motorista, ele demorou para descobrir que o gato estava lá. Ele pegou essa carona, viajou muito e depois que o motorista descobriu, né, estão querendo saber agora quem são os donos do gato, né? Então, ele quer saber qual é o assunto sobre o que o texto está focado em falar. Leia o texto abaixo. Que delícia! Comida gostosa, ai que coisa louca, que só de pensar me dá água na boca. Batata assada com manteiga e sal, derrete na boca, prazer sem igual. Domingo cai bem, a macarronada, no sábado, lá vai feijoada. 17. No verso me dá água na boca, a expressão destacada significa A. Estar com muita sede, B. Sentir um cheiro bom, C. Ter desejo de cozinhar, D. Ter vontade de comer. Então aqui ele quer saber qual é o significado dessa expressão, água na boca. Quando a gente fala, né, que sentiu, que deu até água na boca, o que a gente está querendo dizer? Que a gente está com sede, que a gente sentiu um cheiro bom, que a gente quer cozinhar ou que a gente teve vontade de comer alguma coisa. Então é isso que ele quer saber, né, o significado realmente da expressão. Leia o texto abaixo. Que deserto, vovô. Pois é, quando eu cheguei aqui, tudo isto era mato. E aí a gente vê, né, que ele está dando zoom. Então, assim, a gente tem o primeiro quadrinho, depois o segundo, e ele vai aproximando, né? Vai aproximando, aproximando, até chegar aí, né, na imagem final, em que a gente vê que eles estão ali na careca de uma pessoa que não tem mais cabelo, né? Então, assim, os piolhos, eles estavam... Quando o vovô chegou, né, tinha ali o cabelo onde ele ficava, daí o homem foi perdendo o cabelo, e agora o homem não tem mais, então por isso que tudo era mato, e, enfim, agora não é mais mato, né? E é aquela piadinha com o fato de que as pessoas mais velhas geralmente falam isso, né? A gente tá passando num lugar ali na cidade, e eles falam, porque na minha época não tinha nada disso, tudo era mato e tal, né? Então é uma sacada bem bacana aí, né? 18. Entende-se a partir desse texto que A. O homem está tentando acabar com os piolhos. B. O homem perdeu os cabelos com o passar do tempo. C. O vovô caminhou pelo mato até a cabeça do homem. D. O vovô está cansado de caminhar pelo deserto. Então, aqui, basicamente, é a interpretação aí do texto. Então, conforme o que eu comentei antes de ler a pergunta, vocês conseguem responder aí, né, o que aqui a gente pode entender aí desse texto. Leia o texto abaixo. Uma grande surpresa. A mãe de Paulinho entra subitamente na cozinha e o pega tirando chocolates de dentro do armário para comer escondido. Ela exclama com surpresa. Francamente, Paulinho, estou surpresa em encontrá-lo aqui. Pois saiba que eu estou muito mais, responde Paulinho. Jurava que a senhora tinha saído. 19. Esse texto é A. Um aviso. B. Um conto. C. Uma notícia. D. Uma piada. Né? Então, ele quer, mais uma vez, saber qual é o gênero do texto. Assim, aviso é aquele textinho que vai estar passando uma informação super rápida para alguém, tipo colado em mural e tudo mais. Então, uma informação rapidinha sobre algo que vai acontecer ali numa empresa, numa escola, enfim. Conto, né, eu já comentei, é uma história curta, com personagens, tempo, espaço, etc. Notícia tem ali a função de informar o leitor sobre algo que está acontecendo em um determinado lugar. E a piada é aquele textinho ali que vai ter só o objetivo de fazer uma piadinha, de ter humor, de fazer você rir, né, de achar graça de alguma coisa. Então é só descobrir qual é o gênero do texto. Leia o texto abaixo. O alegre beija-flor.
Juca, o beija-flor, era o mais feliz de todos os pássaros. Vivia sempre feliz a voar e a pousar de flor em flor. Juca, por que você é tão feliz? Perguntou outro passarinho. É tão simples ser feliz, meu caro amigo. Ele respondeu. Não acho fácil ser feliz. Tento ser, mas não consigo. Eu me sinto feliz ao acordar, me sinto feliz ao voar, me sinto feliz quando encontro uma bela flor, me sinto feliz em dias de sol e também em dias de chuva. Nossa, você é sempre feliz assim? Claro, a vida fica mais feliz quando encontramos a felicidade em todas as coisas. Sou o contrário de você, sempre me sinto muito triste. Sou um simples passarinho. Como faço para encontrar essa tal felicidade? É simples, acorde amanhã e diga: só por hoje encontrarei a felicidade nas pequenas coisas. Faça esse teste em apenas um dia e você verá como sua vida vai mudar. Certo, Juca, vou fazer isso. No outro dia o passarinho acordou. Estava um dia muito cinzento e iria chover a qualquer momento. E ele falou: Nossa, que dia lindo está fazendo hoje. Ele começou a voar e a chuva começou a cair. Pingos de chuva são realmente algo maravilhoso. Como é bom senti-los. O dia foi passando e o passarinho continuou a olhar seu dia com um olhar mais positivo, com mais alegria. Ao fim do dia, encontrou o beija-flor. Querido amigo, estou me sentindo tão leve, tão bem. Será isso a felicidade? Pode ter certeza que sim. A felicidade é muito mais fácil de ser sentida, basta querer. Amei este sentimento e quero sempre senti-lo. Tristeza nunca mais terá espaço em mim, pois a felicidade veio para ficar. E os dois saíram voando, felizes, pois a felicidade, para se ter, basta realmente querer. 20. O que acontece no final dessa história? O beija-flor encontra uma bela flor. B. O beija-flor ensina o passarinho a ser feliz. C. O passarinho consegue ser feliz. D. O passarinho voa durante um dia de chuva. Então, essa questão quer saber o que acontece no final da história, apenas no final. Então, tomem cuidado, porque vai ter alternativa aqui que vocês vão ler e que vocês vão ver que é coisa que realmente aconteceu na história, mas não no final. Aconteceu no começo, ou aconteceu no meio. E o que a questão quer saber é exatamente o que acontece no final da história. Tem que focar nisso. Então, qualquer coisa, releiam aí o finzinho para descobrir, né, o que é que houve aí no fim da história. Leia o texto abaixo. O anão de jardim em perigo. Por muitos anos, o anão de jardim, feito de barro, ficava no mesmo lugar durante a época de sol e calor, debaixo de uma velha árvore. No inverno, era recolhido ao porão. Quando os primeiros sininhos de neve floresciam, voltava a ficar ao ar livre. O anão gostava do seu lugar cativo. Mas, agora, alguma coisa havia mudado. Percebeu isso, mas demorou alguns minutos até descobrir o que não estava em ordem. É isso, murmurou ele então. Agora descobri. Meu lugar fica a exatos 2 pés de anão, mais à direita. Estou no lugar errado, isso certamente trará azar. Em seguida começou um barulho, um rumorejar, empurrar e pressionar embaixo dos seus pés. Mas conseguia manter-se sobre suas perninhas tortas. Um monstro de anão, socorro, um terremoto de anão, gritava ele. O barulho aumentou, o anão caiu com o nariz na terra, mas do chão apareceram as pontas verdes de algumas folhas de lírio da Páscoa. Puxa, foi um trabalho difícil, ouvia-se as raízes por baixo da terra. Mas, enfim, conseguimos. No mesmo dia, o anão foi colocado de pé e passado para o lugar habitual, mas desde então ficou com uma marca no nariz. 21. Nesse texto, no trecho, por muitos anos, o anão de jardim, a expressão destacada indica: A. Lugar. B. Modo. C. Motivo. D. Tempo. Então, ele basicamente quer saber, né, o que indica essa expressão que está grifada. Ele está falando, então, por muitos anos, né? Então, quando a gente está falando de anos, a gente está falando de um lugar, do modo de algo acontecer, de um motivo, ou está falando aí da passagem do tempo? É isso que vocês precisam ver para marcar a alternativa correta. Leia o texto abaixo. Comer doce faz mal? O açúcar que está presente nos doces não faz mal. Ele é, inclusive, importante para a produção de energia para o corpo. Ele está presente nas frutas, no leite e no mel. Mas qualquer substância, quando consumida em excesso, faz mal. O excesso de açúcar faz com que o pâncreas, que é a glândula responsável pela produção da insulina, tenha que trabalhar mais do que o normal. A insulina é um hormônio que transforma o açúcar em glicose, que é a energia do corpo. O problema é que quando tem glicose demais, o corpo não consome tudo. Daí essa sobra vira gordura e fica acumulada no organismo, causando doenças no coração, obesidade, pressão alta, entre outras. Além disso, nas crianças, o excesso de doces pode causar hiperatividade, ansiedade, dificuldade de concentração e irritabilidade. E ainda, se não escovar bem os dentinhos, causa cáries.
Isso porque quando o açúcar entra em contato com a placa bacteriana que se forma nos dentes, eles produzem ácidos que destroem os minerais do dente. Assim, os dentes ficam fracos e mais expostos à cárie. 22. Nesse texto, no trecho, se não escovar bem os dentinhos, a terminação inhos na palavra destacada foi usada para A. Expressar deboche, B. Indicar simplicidade, C. Marcar infantilidade, D. Sugerir desprezo. Então aqui ele quer saber por que foi usado o diminutivo aqui, né? Na palavra dentes, ele colocou unhos, ficou dentinhos, usou o diminutivo. E ele quer saber por que foi feito isso. Então, é importante localizar o trecho aqui no texto, né? Que ele está falando aqui, né? E ainda se não escovar bem os dentinhos, causa cáries. E é importante ver o que vem antes. O que ele está falando antes, né? Antes ele vai falar do açúcar e tudo mais, né? Explicar um pouquinho a respeito disso, e depois ele diz que o excesso de doces nas crianças pode causar hiperatividade, ansiedade, dificuldade de concentração e irritabilidade. E ainda também pode causar cáries se as crianças não escovarem bem os dentinhos. Então, consequentemente, a gente tem que avaliar aí o trecho em que está inserido, né, para ver realmente o que esse diminutivo está indicando. Então, considerando o trecho em que ele está inserido, o que ele está mostrando? Né, o autor está debochando, ele está fazendo aí uma marca de simplicidade, ele está marcando infantilidade, ou ele está sugerindo aí desprezo? Leia o texto abaixo. Lola, a andorinha. Ué o que, Lola? Então é verdade? O quê? É assim que eles nascem? Eles quem? Os bebês. Que bebês? Ah, nada. 23. No primeiro quadrinho, na expressão ué, o ponto de exclamação indica A. Alerta, B. Empolgação, C. Preocupação, D. Surpresa. Então, né, percebam que ela está encontrando aí, né, a cegonha, né, carregando aí um saco no bico, e logo que ela encontra, ela fala tipo, né, e depois ela vai perguntar, é assim que os bebês nascem e tal, e a cegonha vai falar, tipo, que bebês, né, quer dizer, que ela estava carregando só o lanchinho dela ali, né. Então, essa expressão ué que tem no começo, quando ela é colocada, esse ponto de exclamação que tem aí, está indicando o quê? Né, que a andorinha está alerta, né, em estado de alerta, que ela está empolgada, preocupada, ou que ela está surpresa. Leia o texto abaixo. Quando foram introduzidos os cartões de futebol? No Mundial da Inglaterra de 1966, ocorreu o episódio que finalmente convenceria os cartolas do futebol de que era necessário um sistema visual de comunicação entre árbitros e jogadores. A certa altura da partida entre Argentina e Inglaterra, o apoiador argentino Ratín tentou falar com o juiz, mas, como não falava inglês, começou a gesticular na tentativa de se fazer entender. O árbitro, por sua vez, imaginou estar sendo afrontado pelo jogador, expulsando-o de campo. Com isso, a Argentina acabou perdendo a partida por 1-0. O fato gerou muita polêmica, fazendo com que, no mesmo ano, os senhores da International Board oficializassem os cartões de advertência, amarelo, e expulsão, vermelho. Houve até mesmo uma tentativa de se utilizar um cartão azul, como nos primórdios do futebol de salão, representando uma punição intermediária, mas a ideia não pegou. Após todo esse percurso, na Copa de 1970 foi inaugurado o uso de cartões no futebol, no jogo entre México e União Soviética. A instituição do sistema de cartões foi um grande passo no desenvolvimento do esporte. Mas, pensando bem, no caso do jogo entre Argentina e Inglaterra, Ratín teria sido expulso de qualquer jeito, já que o alemão continuaria a não entender lufas do que ele dizia. A diferença seria de que a expulsão teria sido realizada com um cartão vermelho. 24. A informação principal desse texto é A Copa de 1970 aconteceu na Inglaterra. B. A Argentina perdeu o jogo por 1-0. C. O uso dos cartões começou em 1970. D. O juiz foi afrontado pelo jogador argentino. Então, essa é mais uma questão em que ele quer saber qual é a principal informação do texto. Então, percebam que vai ter alternativa, que vai ter informação que está no texto, mas que não é a alternativa correta, porque, como eu disse, não basta a informação estar no texto. O que a questão quer saber é a informação principal do texto. Então, não basta ela estar no texto, ela tem que ser a principal informação, o foco, né? Aquilo, assim, de que o texto mais está falando.
Então, assim, a leitura do texto, a releitura do texto, prestar atenção no título e tudo mais, né, ajuda bastante a gente a descobrir aí qual é a principal informação desse texto. Leia o texto abaixo. O companheiro misterioso. O Rolando vivia na cidade, no meio de muitas casas e muros altos. Quase não havia nada para ver, em matéria de pássaros, animais, florestas e prados. Mas, naquele verão, o rapazinho de 7 anos devia ir, pela primeira vez, passar as férias com o tio. O tio Max e a tia Gilda viviam numa região de colinas e florestas. No primeiro dia em que chegou ao local de férias, o Rolando foi à floresta próxima. Que maravilha! O Rolando estava todo entusiasmado e por isso soltou uma exclamação forte. Espera, o que é isto? Disse para consigo, muito admirado. Assim que deu o grito, ouviu nitidamente como se alguém estivesse a imitá-lo. Soava exatamente igual ao grito que ele tinha dado na floresta. Para se certificar, fez novamente o mesmo. Não se tinha enganado. A voz tornou a responder. O Rolando queria saber onde estava escondido o rapazinho que lhe imitava a voz. Por isso gritou. Alô, quem és tu? Então voltou distantemente. Alô, quem és tu? O Rolando ficou zangado com tanto atrevimento. Voltou para casa e contou à tia sua aventura. Ela não ficou nada admirada. Quando chegou, a tia explicou-lhe o que se passava na floresta. Acontecia com a voz o mesmo que se passa quando alguém atira com uma bola à parede. Volta para trás. Chama-se a este som que volta para trás o eco. Agora, o Rolando já percebia o que lhe tinha acontecido. Então pensou como seria interessante poder contar tudo isso à mãe. No fim das férias. 25. Essa história termina quando Rolando A. Chega à floresta próxima à casa de seus tios. B. Escuta uma voz na floresta. C. Pensa em contar sobre suas férias para a mãe. D. Vai passar férias com os tios. Então é mais uma questão em que ele quer saber sobre o final da história, né? Lembrando que as histórias têm aí começo, meio e fim. Então vocês têm que localizar qual é a alternativa que mostra o que acontece no fim da história. Releiam então o último parágrafo, releiam as alternativas e vejam como mostra apenas aí o final da história. Leia o texto abaixo. Ela é recomendada por qualquer especialista quando o objetivo é ganhar saúde. Segundo o nutricionista e professor da Unesc, Alan Costa, a salada é um bom exemplo dos mitos relacionados ao emagrecimento. Ela é leve, pouco calórica e deve estar sempre presente nas refeições, mas pode virar uma bomba se combinada a molhos e acompanhamentos gordurosos demais. Costa explica que é preciso ter cuidado para que a inocente folhosa não acabe sendo mais calórica do que muitas receitas. A base deve conter basicamente folhas. Alface americana, roxa crespa ou romana, agrião e rúcula apresentam baixa quantidade calórica e, portanto, estão liberados. O nutricionista afirma que uma boa quantidade desses itens fará com que sua saciedade aumente, já que eles são ricos em água e fibras. Fique de olho, porque alguns ingredientes aumentam, e muito, o valor calórico da refeição. Evite os molhos à base de maionese, creme de leite com muito azeite que, mesmo sendo uma gordura boa e saudável, é muito calórico. Não exagere, recomenda a nutricionista Mariana Herzog. 26. Nesse texto, no trecho, ela é recomendada por... O pronome destacado se refere à palavra A. Salada, B. Alface, C. Água, D. Gordura. Então aqui a gente tem mais uma questão em que ele quer saber, né, ao que uma determinada palavra se refere. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de questão, a palavra ali grifada, destacada, ela vai estar se referindo a algo que veio antes. No caso desse texto, essa palavra vai estar se referindo a algo que veio depois. E para responder, precisa sim voltar para o texto, precisa localizar esse trechinho aqui no texto e ler aí, né, um pouquinho depois, tal, para entender o contexto, tudo, e para conseguir descobrir ao que ele está se referindo, ao que essa palavra se refere. Então, eu grifei aí o trecho que vocês podem reler para descobrir ao que esse ela está se referindo. O que é esse ela? O que é recomendado aí por qualquer especialista quando o objetivo é ganhar saúde? Então, continuem lendo mais um pouquinho e tal, e aí vocês vão descobrir, né, que palavra aí que, né, no caso, ela está se referindo. É isso então, pessoal, terminamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e de compartilhar com os seus amigos. Até a próxima e tchau, tchau!